Falasse um pouco mais sobre sua trajetória pessoal e por que você se interessa tanto por política. Bom, eu sou um empreendedor, minha família, eu sou do Nordeste, estou aqui em São Paulo há 8 anos, mas sou lá de Pernambuco, já morei fora do país, estudando e trabalhando. Sou basicamente um empreendedor, minha família tinha um negócio na área de transporte e segurança e a gente vendeu, trabalhei lá por 12 anos, vendemos essa operação para uma multinacional, depois eu iniciei um outro novo negócio, que era um banco de crédito para o consumo na região Nordeste, que a gente vendeu em 2016, depois estou agora investindo em energia renovável, mas eu não deixo de ser empreendedor mesmo hoje em dia, mesmo com esse envolvimento, eu chamo de envolvimento, não é político, é um envolvimento mais cívico. E esse gosto por esse envolvimento cívico não é de hoje, né? O primeiro movimento que eu me engajei foi em 2000, em Pernambuco, chamava de Movimento Pensar Pernambuco, está completando 20 anos. Eu morava em Pernambuco ainda, em Recife, era um movimento que tinha profissionais liberais, empresários, para discutir um pouco o futuro do Estado, né? Então, eu sempre entendi que empresários, empreendedores, executivos, enfim, profissionais liberais, têm esse papel de participar do debate político no sentido de ajudar até o governo a entender quais são as demandas da sociedade, quais são as demandas de pensar junto com ele quais são os pontos importantes para cada setor. Então, é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Me engajei mais fortemente, como você falou, como tem essa possibilidade hoje com a tecnologia, os projetos que eu tenho me engajado nos últimos 3, 4 anos tem mais esse viés de tecnologia, né? Tem uma diferença que antes você se engajava, por exemplo, Pensar Pernambuco, como eu falei, era um movimento que era destinado apenas a pensar aquelas coisas de Pernambuco, né? Porque você não tinha essa capacidade de interação que a internet traz, né? Então, a diferença é que hoje você pode ter um movimento como 72 Horas, como o Poder do Voto, que é um aplicativo, que ele é nacional, né? Então, a possibilidade, a gente vai falar um pouco aqui, eu acredito que a tecnologia traz coisas boas e coisas ruins. Então, a minha trajetória é de empreendedor do mundo privado, mas que sempre teve interesse nesse debate político não partidário, um debate de engajamento com a causa pública. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho desses dois aplicativos, né? Eu queria, na verdade, que você explicasse o Poder do Voto e também o projeto 72 Horas. O Poder do Voto, ele nasceu de uma provocação de um amigo meu, que foi o idealizador, e a gente é membro de uma associação de jovens presidentes de empresa. À época, ele era presidente da PayPal, aquela empresa de pagamento na América Latina. Teve em 2017 a reforma política, que basicamente teve uma tentativa de você implantar o voto distrital, né, que aproxima um pouco o cidadão do seu deputado, né, basicamente o senador, que você vota por distrito. Não passou, então ele fez uma provocação se não era possível fazer isso, simulando isso, usando a tecnologia, usando o aplicativo, né? Você ter quase como acompanhar o seu deputado, o seu senador, como é que ele está votando em cada comissão, em cada lei, através do celular, né? Simulando o benefício que existe no voto distrital, que é o benefício de você encontrar com o seu deputado lá na igreja ou no clube da entidade do bairro, porque ele é daquela região apenas, né? Então é o que a gente fala, que é o simples trazer a praça pública para a praça digital, que é o celular, né? E então a lógica do Poder do Voto é isso, é aproximar o cidadão através do celular, que você pode acompanhar todos os projetos de leis que estão sendo votados. O Poder do Voto não tem opinião sobre nenhum deles, ele coloca lá tem uma série de parceiros como o AB, Instituto Milênio, tanto mais liberais como mais progressistas, que eles colocam a opinião deles sobre aquele projeto de lei. E aí você decide qual é a sua opinião e você faz com que o seu deputado ou senador saiba qual é a sua opinião. Depois, quando ele vota, você faz uma comparativa de como você votou e como o seu deputado ou senador votou está votando durante o mandato. Então, é a lógica de você saber exatamente como é que ele está usando a sua procuração. Você bem colocou aí que o voto é a forma de
ser representado em uma procuração, e sem precisar ser o voto distrital. Você não está se reunindo com ele pessoalmente, no clube da sua cidade, etc. Você está se reunindo com ele na praça digital, que é o celular, né? Então, essa foi a lógica do poder do voto. É usar a tecnologia a favor da aproximação do eleitor com o deputado e o senador, no momento que é o mais importante, que é o momento do exercício do mandato. Fazer isso de uma forma simples, uma forma fácil. Você, com 5 minutos por semana, você pode acompanhar como está sendo votado. Então, essa é a lógica do poder do voto. Dar informação para que a pessoa acompanhe. Será que o seu deputado, o senador, está votando como você gostaria que ele votasse? Se ele não tiver, você pode escolher outro deputado para votar daqui a 4 anos, acompanhar, mas não ser surpreendido só na hora da eleição. Você descobre isso ao longo do... Então, essa é a lógica. É poder através da tecnologia. O Laura Entrevista Especial Eleições vai para o primeiro intervalo da noite. Daqui a pouquinho a gente volta com um dos criadores do poder do voto, Paulo Dallanora. Fávaro tem força política e já mostrou que é um senador de resultados. Tem o apoio do governador Mauro Mendes, do ex-governador Blairo Maggi, do líder do governo Bolsonaro no Congresso, 4 deputados federais, 9 deputados estaduais e 94 prefeitos. É força política para fazer mais. Fávaro, o senador que faz por Mato Grosso. Quem ataca as pessoas é porque ele não consegue ter um trabalho bonito, coerente, uma coisa assim para o crescimento da cidade. Vamos seguir em frente, dar continuidade, o que é de melhor para a sociedade cuiabana. Eu nunca fiz política para o Manuel. Eu espero muito que as pessoas vejam nele a verdade, acreditar em quem gosta da gente, do jeito que a gente é, vale a pena. A TVO na palma da sua mão. www.tvomt.com.br. Sou Vera Bertolini, sou candidata a vice junto com Julier prefeito. Sou mãe e avó e me preocupo com o presente e o futuro de Cuiabá, cidade que eu amo. Julier enfrentou a maior quadrilha criminosa do Mato Grosso. O Julier vai usar a mesma coragem, o mesmo compromisso com o povo para fazer de Cuiabá uma cidade melhor para se viver. Julier está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores, vamos com Julier. Angelita Fortes, 11649. Estou junto com Emanuel Pinheiro, avançando na saúde da comunidade cuiabana. Emanuel 15. Sou enfermeira Lindaura Ramos, 11355. O avanço na saúde não pode parar. Emanuel Pinheiro 15. Olá, Baixada Cuiabana. Meu nome é Larissa Gonçalves, candidata pela primeira vez. Meu número é 11500, para prefeito Emanuel 15. Estamos de volta com Laura Entrevista, edição especial 2020, e hoje eu estou conversando com Paulo Dallanora sobre a importância das eleições municipais. Paulo, o projeto 72 Horas é uma ótima ferramenta de transparência do trabalho dos políticos. Na sua visão, quais são os principais desafios que nós enfrentamos para termos mais transparência e quais ferramentas devem ser utilizadas e também ampliadas para garantir transparência, sobretudo agora nas eleições municipais? Bom, Laura, esse ponto é muito importante, né? A gente estava falando de tecnologia aqui, a tecnologia permite toda essa transparência. O projeto 72 Horas, que eu sou conselheiro e estou ajudando, o que é que ele faz? Ele conecta com o TSE e através de um KPI todo próximo, etc., próprio, a gente faz um filtro para saber o dinheiro do fundo partidário e dos partidos, né, para as eleições. Para que candidato isso está indo? Para que candidatos isso está indo?
em cada estado, em cada cidade. E aí a gente separa isso através de um sistema próprio que o TSE não tem. Por gênero, masculino, feminino, por raça. E aí você começa a ter uma ideia de como os partidos estão distribuindo esses fundos. E o nome é 72 horas, exatamente porque os candidatos têm 72 horas para declarar os recursos que receberam do partido. Então, é como se não é online, mas é 72 horas, por isso que o nome do projeto é 72 horas. Você 72 horas sabe para onde ele está indo. E qual é a ideia da importância disso e aonde entra a transparência, né? Dinheiro é um instrumento muito importante na eleição. E você falou que outras ferramentas, existe uma série de ferramentas, por exemplo, que começaram a aparecer muito fortemente em 2018, que tentam fazer aquele match, né, entre o eleitor e o candidato. Você vai lá, entra numa plataforma, preenche como você pensa, e a plataforma oferece a você alguns candidatos que pensam como você. Isso é uma ideia interessante, mas no nosso entender, isso tem uma limitação que só atrai as pessoas, primeiro, que são mais tecnologicamente avançadas, segundo, que quem não tomou a decisão ainda. A grande maioria das pessoas que tomam a decisão sem ir nessas plataformas de match, ela toma a decisão influenciada exatamente pela campanha, pela quantidade de anúncios que ela vê, pela quantidade de anúncios na rede social, enfim, de movimentação do candidato na cidade. Tudo isso custa dinheiro. Então, a ideia de 72 horas é trazer para jornalistas, para os próprios candidatos, para entidades desse ecossistema político, uma ferramenta que eles possam monitorar como os candidatos estão recebendo esse dinheiro dos partidos e qual é a divisão que está acontecendo desse dinheiro agora, para que eles possam influenciar a distribuição desse dinheiro agora, antes da eleição, e possam equilibrar algumas distribuições que não estão sendo feitas, vamos dizer, corretamente, estão sendo feitas em benefício de caciques do partido, ou de pessoas que estão ligadas a caciques do partido, e isso vai influenciar na eleição. Então é quase como 72 horas, o que ele está fazendo para que as pessoas não votem, ou não se decidam a votar antes de chegar na urna, porque ela se decide pela quantidade de informação que ela recebe, e isso é influenciado pelo dinheiro que a campanha tem. Os 72 horas dá para esse mundo do ecossistema, para o jornalista, para candidatos, uma ferramenta para que eles façam pressão nos partidos e digam, vocês não estão distribuindo direito, porque, por exemplo, as mulheres receberam menos de 30% do que deveriam receber. Ou os candidatos que são ligados aí à cúpula do partido estão recebendo uma proporção muito maior e outros candidatos não estão recebendo. Então, esse é o intuito de 72 horas, é diferente desses plataformas de match, que é muito mais para o cidadão que está indeciso, procurando candidato. Aqui é uma ferramenta... Eu vou te interromper, porque eu gostaria de aprender a usar essa ferramenta 72 horas. Queria que você explicasse um pouquinho para mim. Ela está na internet, né, 72horas.org, e o que você vai lá, você filtra como é que você quer ver a informação, né? Tem lá tudo que já foi distribuído, até hoje 600 milhões foi distribuído mais ou menos do fundo partidário, foi declarado pelos candidatos como distribuído. Pode ser que os partidos tenham distribuído mais, mas como tem um prazo de 72 horas, os candidatos não informaram ainda. A gente pega a informação da ponta, quantos candidatos disseram que receberam. E aí você vai lá e filtra, eu quero ver na minha cidade, aqui no Mato Grosso, em Goiânia, em Goiás, na minha cidade, quais foram os vereadores que mais receberam recurso, por partido, dividido por sexo, por raça. Aí você começa a entender, é uma ferramenta muito menos para o eleitor final e muito mais para você, jornalistas, e para pessoas desse ecossistema político, para poder tentar equilibrar esse jogo da distribuição de dinheiro. Então, o que a gente faz é que normalmente se levaria dias ou horas para fazer um levantamento no site do TSE, cruzar todas as informações, a gente dá isso na hora para que o jornalista possa trabalhar. E aí ele pode chegar e fazer uma matéria e dizer, o partido X
aqui em Cuiabá, ele distribuiu 90% dos recursos dele só para 3 candidatos a vereador. Isso, para ele levantar no site do TSE, demoraria um tempo muito grande. Então, o que a gente faz é isso, é informação para que a ideia é que isso gere ação agora, na eleição agora, para equilibrar a disputa. Então, a transparência é nesse sentido. E aí a tecnologia permite isso, porque no passado isso era impossível. Os candidatos apresentavam contas, você sabe como é que era, você é muito jovem, não lembra, mas eu lembro, e você só descobria quando ele gastou meses depois da eleição, era tudo em papel. Agora é 72 horas e está ali. Então, você pode tentar mudar o jogo da distribuição de dinheiro hoje. Esse é um aspecto da transparência. Eu queria que você explicasse para a gente, na verdade, para quem está em casa, o que é o fundo eleitoral e o fundo partidário. E, principalmente, a importância de saber como esse dinheiro é gasto. A diferença é o fundo partidário, ele tem todo ano, que é para o partido se manter, né? O partido é uma estrutura que deveria, e muitos partidos fazem, o mais estruturado, você tem que ter uma estrutura. Para você tem que ter debates, você tem que estar constantemente pensando em projetos, enfim, tem que ter economistas, tem que ter um grupo de pessoas ali e tem que ter institucionalmente responder, participar de eventos, etc. Isso é o fundo partidário, que acontece todo ano. O fundo eleitoral acontece a cada 2 anos, no período de eleição, e é para os partidos distribuírem para os candidatos, né? Os 72 horas controla a distribuição dos dois, né? O partido eleitoral nessa época de eleição agora. Quanto chega na conta lá para o candidato. Então, o objetivo do fundo eleitoral é como o Brasil suprimiu o financiamento de campanha empresarial e tem só o privado, né, que não dá para os custos de eleição, é uma forma de permitir que candidatos que não têm recursos disputem eleições, né? Mas ele depende o dinheiro não vai direto do candidato, esse é o ponto. O dinheiro vai para o partido e o partido é que distribui. É aí que a gente entra para a transferência de controlar. Então, é um dinheiro público, tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral. E é importante dizer que isso é um mecanismo que existe basicamente em todas as democracias do mundo, não é exclusivo do Brasil. Tá? Até os Estados Unidos, que é muito forte em financiamento empresarial, privado, etc., tem fundo público menor, mas tem. E tem fundo partidário todo ano também. Então não é nada exclusivo, não é a jabuticaba do Brasil, não. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco, com um dos criadores do Poder do Voto, Paulo Dallanora Macedo. É precária hoje a iluminação de Cuiabá. E nós queremos mudar todas essas lâmpadas para as lâmpadas modernas de LED. E para isso também vou precisar da parceria do governo do estado. Roberto, pode contar com essa parceria. O governo de Mato Grosso vai fazer um grande programa para ajudar as prefeituras a colocar 100% de LED. Uma boa iluminação à noite, gente, ela é segurança, é a garantia de ir e vir da nossa população. Nova pesquisa do Olhar Dados confirma. Emanuel segue firme em primeiro lugar para prefeito de Cuiabá. A população não quer andar para trás, nem cair numa aventura. Quer seguir em frente com Emanuel. Todo canto eu vejo o trabalho de Emanuel. Sacode a poeira, rala o Guaraná. Nunca se fez tanto na história de Cuiabá. Abílio é louco? Louco porque defende você na Câmara? Louco porque fiscaliza a turma do paletó? Louco porque enfrenta as máfias que dominam a cidade? Louco porque vai quebrar o sistema, abrir a caixa preta e colocar o paletó na cadeia? Abílio é chamado de louco porque não pode ser chamado de ladrão. Abílio tem coragem para enfrentar essa bandidagem. Cuiabá precisa olhar para o futuro. Vote Abílio e Velaton 19.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco e hoje eu estou conversando com Paulo Dallanora sobre as eleições municipais. Paulo, hoje nós estamos véspera das eleições municipais, onde nós escolhemos os cargos para prefeito e vereador. Pelo menos no senso comum, tem-se a impressão que a população não dá a devida atenção a todo esse processo eleitoral, mas é na cidade que está a maioria dos problemas, como calçamento, saúde, educação, transporte. Eu queria que você explicasse para a gente a importância da eleição para prefeito e para vereador. Como você bem colocou, né, as pessoas vivem na cidade, né? Ninguém vive no estado e ninguém vive no país, todo mundo vive na cidade. Então, o cargo de prefeito é o cargo que mais tem contato com a população, quer dizer, que tem mais serviços que chegam na população, que tem mais interação e que mais influencia o dia a dia do cidadão, né? Transporte, iluminação, saneamento, um pedaço de saneamento, escola primária, etc. Atendimento de saúde básico, de posto de saúde, SAMUs. Então, a gente deveria dar muito mais importância ao cargo do prefeito, né? Ele é muito mais, tem muito mais conexão com a vida do dia a dia nosso. Talvez essa sensação que as pessoas não dê opinião, não dê importância, se dá por essa proliferação, primeiro, muito grande de candidatos e de partidos, né? Acaba que é uma coisa negativa no Brasil, ruído muito grande, você não tem, porque várias capitais têm 5, 6 candidatos, ou até mais, né? Isso dificulta o debate, porque ninguém sabe o que cada um está defendendo, né? Então, esse é um ponto importante. E segundo, obviamente, que esse momento da pandemia é mais difícil, né, para se fazer campanha, principalmente municipal, né, onde eu já acompanhei algumas campanhas municipais como interessado em política, quando eu morava em Recife, etc. E é um momento que o candidato vai na rua, fala com as pessoas, ouve, se reúne muito em associações de bairro, etc. Tudo isso está muito comprometido por conta da pandemia, né? As redes sociais não substituem isso, né? Aliás, eu acho que até tem um efeito negativo em alguns sentidos, porque começa a trazer para a campanha de prefeitos temas que não são da campanha de prefeito, né? E quando o candidato ia lá debater isso, você tinha um debate mais sobre os problemas da cidade. A rede social traz um problema mais de guerra cultural, que não é um problema da cidade, né? O buraco não tem ideologia. Você falou em mídia social. Com as mídias sociais, nós estamos vivendo um momento de questionamentos das verdades, das informações, com consequências no jogo político. Quais os principais desafios a serem enfrentados e qual o papel da mídia nesse momento? Veja, Laura, eu penso que talvez essa questão da mídia social, o impacto que ela tem na democracia e nas instituições, sejam o maior desafio da minha geração, pelo menos dessa geração aí que está chegando mais no poder, etc., dos políticos e dos empresários, talvez seja o maior desafio. O potencial que a rede social tem de distorcer o debate, distorcer as prioridades e sequestrar, vamos dizer assim, uma pauta racional é imenso, né? A gente sabe disso, como as iscas nas redes sociais atrai as pessoas e como é difícil para o jornalismo profissional competir com isso. Você tem uma responsabilidade, você tem um tempo de apuração que a rede social não tem. Então, a gente, a minha perspectiva, eu escrevi até um artigo sobre isso lá no Congresso em Foco. Se a gente não enfrentar isso de frente, vai ter que ter alguma regulação aí. Quer dizer, as redes sociais não podem ser soberanas e equiparar, por exemplo, uma reportagem de um blog que não tem nenhuma responsabilidade com a reportagem sua e botar isso na busca ou no feed do Facebook na mesma posição. Não pode. A gente tem que ter mecanismos claros de punir essas notícias que vêm desses blogs que não são jornalistas, seja por posição na página, por cor. Eu sou muito crítico em relação a isso. Se a gente não enfrentar isso de frente, com coragem, a gente vai ficar refém desse processo. E aí eu tenho assim
um compromisso muito grande com a imprensa. Tem vários jornalistas amigos aqui em São Paulo, e de que hoje eles são talvez a categoria mais não entendida e mais injustamente criticada que existe, né? Porque eles vocês estão concorrendo com um bando de irresponsável que não tem nenhuma responsabilidade, que está ali para fazer qualquer coisa. E as mídias sociais colocam as notícias no mesmo ranqueamento, então isso não pode. E não pode ficar na mão do Facebook, na mão de quem quer que seja, essa responsabilidade de ranquear e colocar, não, eu estou botando essa aqui na frente porque teve mais clique. Não, mas essa aqui é do G1, e esse aqui é do blog do doido lá, que mora na Virgínia, e acha que a Terra é plana, e está no mesmo ranking do G1. Então, a gente não pode deixar isso na mão, porque isso molda o debate. Qual a sua visão para o futuro da política brasileira e o que é necessário para acontecer nos próximos 10 anos para o cenário político brasileiro mudar para melhor? Primeiro, a gente tem que atacar essa questão seriamente da rede social. Eu espero, e aí conectando com os Estados Unidos, eu acho que eventualmente uma vitória de Biden e de um Congresso democrata vai ter talvez uma oportunidade única de atacar isso de frente, porque só eles têm caneta e força para enfrentar os grandes gigantes aí das redes sociais. No Brasil, a gente tem que começar a discutir uma renovação com qualidade, né? E muita gente falou em renovação em 2018, etc. Eu fui um pouco crítico disso, porque, como eu lhe falei, eu não estou acompanhando esse processo político e não sou engajado nisso de agora, eu sou de 2000, há 20 anos, então fui um pouco cético em relação a isso. Por exemplo, teve uma comemoração muito grande de várias pessoas desse mundo da renovação quando o senador Romero Jucá perdeu o mandato, né? Ele perdeu o mandato para o Chico, por 563 votos, que é o senador aí que está nessa discussão do novo formato de esconder bens líquidos, né? Então, você dizer que a renovação de sair Jucá para entrar o Chico foi uma renovação positiva, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Então, esse processo de renovação não pode ser um processo que vamos mudar porque a pessoa está lá. Até porque o fato do político estar muito tempo no poder ou ter muito mandato não quer dizer que é um político ruim. A gente tem vários exemplos de políticos que fizeram a carreira na política e eu não queria que eles saíssem por conta de renovação, né? Então, a gente primeiro tem que